Olá, gente, tudo bem? Então, vamos dar sequência aqui ao nosso conteúdo, tá? Então, só fazendo aqui uma breve revisão sobre o conteúdo que nós concluímos, tá? E vamos dar seguimento à nossa disciplina de cinesterapia, tá bom? Então, nós vimos alguns conceitos, estou só recapitulando, né? Que a cinesterapia, gente, nada mais é de que são exercícios sistemáticos e planejados baseados na anatomia, na fisiologia e na cinesiologia, com a intenção de proporcionar ao paciente meios de, né, tratar ou prevenir comprometimentos, melhorar, restaurar ou aumentar a função física, evitar ou reduzir os fatores de risco relacionados à saúde, melhorar o estado de saúde geral. Então, nós vimos esses conceitos na aula passada, né? Antes da nossa provinha, nossa avaliação foi feita em cima desse conteúdo. Então, nós definimos a cinesterapia, nós falamos sobre os objetivos do exercício terapêutico, né? Que nada mais é do que manter, corrigir ou recuperar uma determinada função. Esse é o objetivo do exercício. Esse é o objetivo da cinesterapia, né? Vai ser o de corrigir, manter ou restaurar uma determinada função que eventualmente esteja comprometida, né? Nós vimos os aspectos da função física que a gente tem que analisar durante uma avaliação cinesterapêutica, né? A gente tem que observar no paciente, a gente tem que observar o equilíbrio, o condicionamento cardiopulmonar, a coordenação, controle muscular, flexibilidade, desempenho muscular e estabilidade. Então, tendo em vista todos esses aspectos, nós fizemos comentários e explicamos cada um desses aspectos da função muscular. Aí foi onde a gente encerrou a nossa primeira avaliação, né? Então, falamos do equilíbrio, né? Tem essa imagem aqui importante aqui embaixo para você ver aqui o equilíbrio, né? Que é a habilidade de alinhar os segmentos do corpo contra a gravidade. Nós falamos e comentamos sobre isso. Nós falamos sobre condicionamento cardiopulmonar, que é importantíssimo para qualquer pessoa, né? Que é a habilidade de realizar movimentos repetitivos usando todo o corpo, né? Nós falamos sobre a coordenação, né, que é a cadência e sequenciamento correto do recrutamento das fibras musculares, combinadas com a intensidade adequada de contração muscular. Então, a coordenação motora, gente, é algo fundamental para um tratamento cinesterapêutico, né? Não é fácil, o sujeito, a gente pensa que é simples a coordenação motora, mas não é tão simples assim, tá? Na última aula eu até comentei com vocês, se de repente eu pedisse para todo mundo aqui fazer exercício de pula-corda, muitos talvez não conseguiriam fazer por conta dessa dificuldade de coordenação motora. Falamos sobre a mobilidade e outro aspecto da função física extremamente importante é a mobilidade, né? O corpo da gente foi projetado anatomicamente para ter mobilidade, né? Então, sem mobilidade, a função está comprometida, né? Então, esse é um aspecto importante da função física, esse aspecto da mobilidade, né? Essa mobilidade depende da extensibilidade dos tecidos moles, ou seja, quando a gente estudou músculos, nós vimos que os músculos eles são flexíveis, né? Eles são elásticos, melhor dizendo. Tá? Então, essa elasticidade dos músculos é fundamental para a mobilidade das articulações. Então, músculos elásticos, consequentemente, você vai ter articulações móveis, né? Vão ter uma articulação com mobilidade. Tá? Desempenho muscular, né? Desempenho muscular, que é a capacidade do músculo de produzir tensão e realizar trabalho físico. Tá? O desempenho muscular envolve força, potência e resistência. Tá? Nós vimos também isso na última aula. E aí concluímos nossa aula falando sobre estabilidade, né? A estabilidade também é um aspecto muito importante, difícil da gente conseguir. Existem alguns exercícios mais na frente que a gente vai ver, que exercícios para melhorar essa estabilidade, né? Que são os exercícios de propriocepção. Então, é a habilidade do sistema neuromuscular, por meio de ações musculares sinérgicas, em manter um segmento corporal proximal distal em uma posição estacionária, né? Então, tá aqui esse exemplo.
eu mantenho aqui através de contrações musculares esse exercício numa posição estática sem muita mobilidade, né? Então você tem que tentar manter o máximo possível um segmento corpóreo estático. Quando você apoia em um objeto móvel, né, que isso aqui não é um objeto fixo, né, é um objeto móvel, né, ele vai ficar oscilando, então você tem que ter essa habilidade de manter esse objeto estático e o seu corpo também estático. Com isso você vai desenvolver a estabilidade. Então, pessoal, esses são os aspectos da função física, né, que nós comentamos. São esses 4 aqui, aliás, esses 6 aqui, ó: equilíbrio, condicionamento cardiopulmonar, coordenação, controle muscular, flexibilidade, desempenho e estabilidade. Então, quando chega um paciente no nosso consultório, na nossa clínica, a gente tem que observar esses aspectos aí, tá? Então, qualquer alteração em um desses aspectos da função física vai levar a uma desordem, a uma desorganização no sistema músculo-esquelético, e o que pode comprometer a função muscular, a função articular, a função de um modo geral, tá certo? Então, se uma pessoa não tem um condicionamento cardiopulmonar adequado, certamente, se ele for fazer uma atividade que vai precisar uma maior resistência, ele não vai conseguir, tá? De repente, eu conheço várias pessoas que fizeram concursos e foram reprovados no TAF, né, que é o exercício físico, né, que é a etapa de exercício físico. E essa pessoa ficou reprovada na corrida, porque ele não conseguia correr uma determinada distância num curto espaço de tempo. Por quê? Porque ele não conseguia correr? Porque ele não tinha um condicionamento cardiopulmonar adequado. Outras pessoas podem perder um concurso público por conta que não consegue fazer aquele exercício de barra. Tá? Eu estou falando isso por conta que vai ter um concurso agora, um concurso que você eventualmente possa fazer, que vai ter o teste físico. Tá? Então você vai fazer a barra, são 5 barras que você faz. A gente pode pensar que é fácil, mas talvez a grande maioria de vocês não consiga fazer essas 5 barras. Tá? Exercício de flexão na barra. Por quê? Porque você não tem o desempenho muscular adequado. Ou seja, esses aspectos da função física são aspectos fundamentais para um bom funcionamento do corpo da gente, tá? Então, dando seguimento ao nosso conteúdo, vamos falar agora o seguinte, ó: quais são os tipos de tratamento com exercícios fisioterapêuticos, tá? Tipos de tratamento com exercício fisioterapêutico. São vários, a gente vai comentar sobre alguns. Primeiro, as técnicas escolhidas para um programa individualizado, né? Ou seja, a gente tem que entender, primeiro, que a técnica que você vai fazer, que você vai escolher, que a gente vai estudar essas técnicas mais na frente, é individualizado, tá? Você não pode tratar pessoas com técnicas globais, tá? Você vai fazer são técnicas individualizadas, é para cada pessoa. Então, essas técnicas escolhidas para o programa individualizado baseiam-se na determinação do fisioterapeuta em delinear as causas das limitações funcionais ou das incapacidades. Então, pessoal, preste atenção. A primeira coisa importante que a gente tem que entender, enquanto fisioterapeuta, enquanto profissional da área de saúde, a primeira coisa e a mais importante é isso aqui, ó. O fisioterapeuta ele tem que delinear, ele tem que saber fazer bem direitinho o quê? Delinear as causas das limitações funcionais ou das incapacidades. Ele tem que fazer um diagnóstico bem feito. Tá? Então isso é o principal. Você vai ter que diagnosticar, você vai ter que fazer um diagnóstico bem feito. Se você não faz um diagnóstico bem feito, você não vai traçar uma conduta terapêutica bem feita. Então isso é o principal. Então a primeira coisa é isso. Aí vamos lá, quais são os tipos de tratamento com exercícios terapêuticos? A gente vai fazer tratamentos tendo como base, né, o condicionamento e o recondicionamento aeróbico, tá?
Então, nessas condições, por exemplo, que eu disse que uma pessoa não consegue correr uma determinada distância em um curto espaço de tempo. Então, a gente vai condicionar esse paciente para conseguir fazer isso. A gente trabalha também com exercícios de desempenho muscular para melhorar a força desses pacientes, para melhorar a potência e para melhorar o treinamento de resistência. Um tópico fundamental na nossa profissão é isso aqui, ó. São as técnicas de alongamento. Então, o fisioterapeuta vai trabalhar a vida inteira com técnicas de alongamento. O paciente vai chegar para você sentindo dores e a gente vai primeiro fazer um bom diagnóstico e para poder traçar uma conduta terapêutica adequada. Em quase todas as condutas terapêuticas que a gente vai trabalhar, as técnicas de alongamento estão presentes. Então, o fisioterapeuta tem que alongar e tem que fortalecer bem feito. Tem que saber, se eu observo um músculo que está encurtado, ou seja, está diminuindo de tamanho, encurtou o músculo, eu tenho que observar aquele músculo e vou fazer um alongamento naquele músculo. Tá? Então, ao mesmo tempo que se eu observo que tem um músculo fraco, eu tenho que fazer o diagnóstico desse músculo, identificar esse músculo que está fraco e fortalecer esse músculo. Essa é a nossa essência da cinesioterapia, alongar e fortalecer. Perfeito? Alongar o que está encurtado e fortalecer o que está fragilizado. Então nós temos controle neuromuscular, que são as técnicas de inibição, facilitação, treinamento de consciência postural. É aqui basicamente que a gente vai trabalhar com visando melhorar aquele aspecto da função física anterior, que é a estabilidade. Ó. Esse movimento aqui, a estabilidade. A gente vai melhorar a estabilidade das pessoas fazendo isso aqui, ó, controle neuromuscular. Técnicas de inibição e facilitação e treinamento da consciência postural. Depois, nós temos também exercícios de equilíbrio, treinamento de agilidade, exercícios de relaxamento. É importante o relaxamento, porque muitas vezes o paciente chega no teu consultório e você não consegue simplesmente trabalhar com aquele paciente porque ele não está relaxado. Tá? Por exemplo, eu sou de formação, eu sou fisioterapeuta e tenho especialização em osteopatia. Portanto, muitas vezes a gente vai fazer uma manipulação nas pessoas, com aqueles barulhinhos, se vocês não sabem o que é osteopatia, né? A gente não consegue manipular por conta que a pessoa está tensa, está muito ansiosa, não está relaxada. Tá? Então é importante o relaxamento nessas condições, tá? Então, só um minutinho. Pois bem, então exercícios de relaxamento muscular são fundamentais para que a gente possa tratar essas pessoas, tá bom? Então, muitas vezes, repito, a gente não consegue tratar porque o paciente não está relaxado. Então, relaxamento é fundamental. Exercícios respiratórios e treinamento muscular ventilatório. Aqui, obviamente, hoje em dia, com todas essas informações com relação à Covid que a gente está vendo na televisão, né? Esses exercícios respiratórios são fundamentais, né? Para poder fazer o que a gente chama de reabilitação pós-Covid. Tá? Então, aqui são exercícios respiratórios e treinamento muscular. E depois um treinamento funcional, né, específico a cada tarefa. Né? Então, por exemplo, chega um atleta no teu consultório, um atleta de voleibol, está se queixando de um problema no ombro
e ocorrer algumas coisas no ombro dele, você faz o diagnóstico e vai tratar o paciente. Beleza, tratou o paciente. Depois que você trata o paciente, tira a dor, reabilita, fica tudo em ordem, você vai ter que fazer treinamento funcional. Ou seja, você vai ter que fazer exercícios que favoreçam a função daquele atleta. Ele é um atleta de voleibol. Então eu tenho que trabalhar com esses músculos aqui do meu ombro, tá certo? Movimento, exercício que fortaleça meu ombro, exercício que fortaleça os meus membros inferiores, porque eu vou precisar saltar. Então, são exercícios de reflexo, treinamento de reflexo, né? Por conta que ele vai precisar se defender algumas bolas com rapidez, ou seja, isso a gente chama de treinamento funcional, tá certo? São exercícios que é uma terapia visando a função específica daquela pessoa. Pois bem, nesse contexto, a gente precisa entender, antes de falar sobre os exercícios terapêuticos propriamente ditos, né? Lembra no início, a gente tem que fazer, lembra do início aqui, ó. A gente tem que fazer isso aqui, ó. Eita. O fisioterapeuta ele tem que delinear as causas das limitações funcionais ou das incapacidades. Vamos entender o que é incapacidade. Processos e modelos de incapacitação. A compreensão das consequências incapacitantes da doença. A gente fala doença, da lesão, tanto faz, tá? A compreensão das consequências incapacitantes da doença, da lesão ou das anormalidades no desenvolvimento e do modo como se pode reduzir o risco de uma pessoa, de uma possível incapacidade, são fundamentais para que se ofereça um tratamento efetivo visando restaurar a função. Tá certo? Então, olha só, a gente tem que entender, a gente tem que compreender quais são as consequências incapacitantes de uma lesão, de uma doença qualquer. Tá? Por exemplo, se eu tenho uma bursite aqui no meu ombro, eu tenho que compreender que essa lesão, essa bursite, vai levar a um comprometimento da função. Se eu tiver uma bursite, eu não vou conseguir fazer uma abdução do braço. Então eu tenho que entender quais são, eu tenho que compreender justamente as consequências incapacitantes de uma doença. Tá certo? Para que a gente possa fazer uma intervenção de modo efetivo, visando restaurar a função. Se eu, enquanto fisioterapeuta, não tiver essa compreensão, chega um paciente com um problema qualquer e eu não entender que aquele problema dele leva um comprometimento funcional, ou que aquele problema dele, qual é o comprometimento funcional que vai acarretar, né? Eu não vou conseguir traçar uma conduta terapêutica adequada. Como a gente pode definir incapacitação? O que é incapacitação? Aí eu defino incapacitação assim, ó. É o impacto e as consequências funcionais, tá? Ou seja, lembra da bursite? As consequências funcionais da bursite, dificuldade de abdução, dor. Então, vamos continuar. É o impacto e as consequências funcionais de condições agudas ou crônicas da bursite, ó, condição aguda ou crônica, como doenças, lesões e anormalidades congênitas ou do desenvolvimento, em sistemas corporais específicos, ou seja, é o impacto da doença em sistemas corporais específicos, comprometendo a habilidade do indivíduo para desempenhar a função. Isso é incapacitação. É o impacto que uma doença vai ter em um determinado segmento corpóreo, é o impacto que uma lesão vai ter em um determinado segmento corpóreo, que vai comprometer a habilidade do indivíduo para desempenhar funções do seu cotidiano. Tá certo? Isso é incapacitação. Se eu tenho uma hérnia de disco, por exemplo, quais são os impactos dessa hérnia de disco no corpo da gente? Dor. Essa dor vai levar o quê?
vai comprometer o indivíduo para desempenhar funções importantes. O cara com hérnia de disco, ele não vai sair correndo, ele não pode se agachar, ele não pode, por exemplo, se ele trabalha, sei lá, lavando o carro, ele não pode não pode exercer seu trabalho porque ele não pode fazer um agachamento, ou seja, isso é incapacitação. É o impacto que uma doença vai causar no corpo da pessoa e esse impacto vai levar a um comprometimento da função, tá? Então isso é a incapacitação. Quais são os modelos de incapacitação? Gente, os modelos de incapacitação são assim, ó, categorias de desenvolvimento da incapacitação. Eu posso ter uma incapacitação através de um modelo, eu vou explicar cada um deles, né? De patologia e fisiopatologia, comprometimentos, limitações funcionais e incapacidade. Então, são esses 4 elementos levam à incapacitação. A patologia, ou seja, uma doença, comprometimento funcional, limitação funcional e incapacidade. Essas são as categorias de desenvolvimento da incapacitação. Tá bom? Essas são as categorias do desenvolvimento da incapacitação. Patologia, comprometimento, limitação funcional e incapacidade. Vamos falar sobre cada um deles. Quando eu falo de patologia ou fisiopatologia, refere-se às perturbações da homeostase corpórea, ou seja, do equilíbrio corpóreo. Eu tenho uma doença que vai comprometer o meu corpo. Eu tenho uma doença que vai comprometer o equilíbrio do meu corpo. Tá? Essas perturbações são decorrentes de doenças agudas ou crônicas. Perfeito? Esse é o primeiro modelo que vai causar incapacitação, um modelo patológico. Eu tenho alguma doença. O fisioterapeuta tem que entender que o paciente que apresenta um mesmo diagnóstico pode ter comprometimentos e limitações funcionais com gravidades diferentes. É óbvio isso. Eu tenho um diagnóstico de hérnia de disco. Eu tenho 2 pacientes com hérnia de disco. Ora, um desses pacientes pode ter um tipo de limitação funcional e outro pode ter um outro tipo de limitação funcional. Tá certo? Ou seja, eu tenho um paciente que tem uma hérnia de disco que ele não consegue se agachar. E eu posso ter aquele mesmo paciente, um outro paciente com hérnia de disco que consegue se agachar. Com gravidades diferentes. Então, a gente tem que entender que, dependendo da doença, o mesmo paciente pode ter comprometimentos e limitações funcionais diferentes. Tá certo? Então, o primeiro modelo que leva à incapacitação é o modelo patológico. O cara tem uma doença. Tá certo? O segundo modelo é o comprometimento. Quais são os tipos de comprometimento que existem? Os comprometimentos podem ser classificados como originário de alterações anatômicas, fisiológicas ou psicológicas, que levam a perdas ou anormalidades na estrutura ou na função de um sistema corporal. Tá certo? Isso é um comprometimento. Tá certo? Comprometimento podem ser classificados como originário de alterações anatômicas. Eu tenho alguma alteração anatômica do meu corpo. Essa alteração pode ser anatômica, pode ser uma alteração fisiológica, que é funcional, ou pode ser uma alteração psicológica. E essas alterações anatômicas, fisiológicas ou patológicas, eu não estou falando de doença anatômica, fisiológica ou psicológica. Eu não estou falando de uma doença específica. Eu estou falando de uma alteração anatômica que levam a perda ou anormalidades na estrutura ou na função de um sistema corpóreo. Aí vamos lá. Quais são os principais sistemas comprometidos? Então, quando a gente fala de comprometimento, quando a gente vai atender os pacientes, os principais sistemas comprometidos são, o principal de todos, sistema músculo-esquelético. Tá? Depois nós temos o sistema neuromuscular, o sistema cardiovascular pulmonar,
o sistema tegumentar. Esses são os comprometimentos, os principais sistemas do corpo da gente que apresentam algum comprometimento funcional: músculo esquelético, neuromuscular, cardiovascular e o sistema tegumentar. Tá bom? Aí vamos lá. Exemplo de comprometimentos músculo-esqueléticos. Tá aí, ó. Gente, isso aqui são exemplos de comprometimento músculo-esquelético, tá? Então nós temos aí como exemplo, nós temos dor. Você vai perceber que a dor vai praticamente estar presente em todo tipo de comprometimento, né? Primeira coisa que o nosso organismo relata quando a gente tem algum tipo de comprometimento é dor. Tá? Eu tenho uma contratura muscular, o primeiro sinal da contratura muscular é dor. Então, esses são os exemplos de comprometimento do músculo esquelético: dor, fraqueza muscular, o paciente começa a apresentar fraqueza, resistência muscular à fadiga diminuída, ou seja, ele começa a não ter muita resistência, ele começa a apresentar cãibras, né? Amplitude de movimento limitado, tá? Ou seja, você vai fazer testes daquele paciente e ele não tem uma amplitude articular dentro da normalidade, tá bom? Levanta o braço, aí ele vai levantando, aí ele não consegue levantar os 180 graus, amplitude de movimento limitado. Eu tenho uma hipermobilidade articular, aí nessa hipermobilidade articular pode ser causada, por exemplo, por um problema ligamentar. Eu pego a articulação do joelho, vou fazer um teste no joelho e eu vejo o joelho muito móvel, muito flexível, hipermobilidade. Pode ser um comprometimento. Deformidades posturais, escoliose, lordose, são deformidades posturais que são causadas pelo comprometimento musculoesquelético. Desequilíbrios musculares de um modo geral, tá? Então, os desequilíbrios musculares são exemplos de comprometimento musculoesquelético. E isso pode provocar lesão, tá? Isso pode provocar lesão. Existem, por exemplo, quem acompanha futebol, tem jogadores de futebol que tem desequilíbrios musculares, tem um músculo mais forte do que outro. E quando ele apresenta um músculo mais forte do que outro, ele pode lesionar uma articulação. Ele lesiona com muita frequência. Então, só para exemplificar, por exemplo, tem um jogador de futebol, quem é torcedor do Flamengo, eu não sou torcedor do Flamengo, mas quem é torcedor do Flamengo sabe, aquele Rodrigo Caio, que é um zagueiro, ele joga uma partida assim e 10 não, porque ele vai ter lesão. Por que ele tem aquelas lesões? Já é sabido que as lesões dele acontecem por conta de desequilíbrios musculares. Tá? Ele tem músculos que são desequilibrados. Quem faz o diagnóstico é o fisioterapeuta. Identifica qual é o músculo que tá fragilizado e alonga e fortalece aquele músculo, corrigindo o desequilíbrio. Quais são os exemplos de comprometimento neuromuscular? Chega o paciente, tá vendo aí a dor de novo? Ó. Dor novamente. Eu disse a vocês que a dor está presente em quase todo tipo de exemplo de comprometimento. Então a dor, o cara tem um problema neuromuscular, por exemplo, a hernia de disco é um problema neurológico, né? Então, primeiro sinal, dor. Equilíbrio, estabilidade postural ou controle comprometido, tá? Então, paciente que tinha um controle, um equilíbrio corpóreo dentro da normalidade, de repente ele começa a perder equilíbrio. Você, opa, suspeita de comprometimento neuromuscular, tá? Eu, na minha graduação, eu acompanhei alguns pacientes com uma doença rara, talvez vocês até possam conhecer alguém, chamada de distrofia, né? Distrofia muscular, o nome da doença, olha só. Distrofia muscular pseudo-hipertrófica de Duchenne. Esse é o nome da doença. A criancinha do sexo masculino, ela nasce com essa doença, mas não sabe ainda que tem essa doença. Qual é o primeiro sinal dessa doença? A panturrilha fica grande, né? Por isso que é pseudo-hipertrófica, né? Distrofia muscular pseudo-hipertrófica de Duchenne. Mas principalmente ele começa a ter perda de equilíbrio. Ele começa a cair, ele não consegue subir uma escada porque cai, ele começa a bater
em outros objetos, panturrilha grande, perda de equilíbrio, você suspeita de um comprometimento neuromuscular. Distúrbios na coordenação motora, atraso no desenvolvimento motor e tônus muscular fora da normalidade. Então, o que é que acontece? O tônus muscular da gente, se eu pegar no meu músculo tem uma certa tensão. Ele nem é totalmente flácido e nele tem uma hiperexcitação. Então, se o paciente apresenta uma hiperexcitação, por exemplo, tem pessoas que têm um acidente vascular cerebral, AVC, então um dos momentos do AVC ele vai ficar hipertônico, ele vai ficar duro, aqueles músculos todos tensionados. Aquilo ali é um comprometimento neuromuscular. Perfeito? Tem crianças que têm, por exemplo, paralisia cerebral e a criancinha tem retardo no desenvolvimento motor. O que é isso? A criança ela não consegue sentar no tempo adequado, ela não consegue andar, ou seja, ele tem retardo no desenvolvimento motor. Isso é um comprometimento neuromuscular. Perfeito? Então, esses aqui são os exemplos de comprometimentos músculo-esqueléticos, dor, fraqueza muscular, que a gente acabou de falar. E esses são os exemplos de comprometimento neuromuscular. Então, você observa esses critérios aí, dor, equilíbrio comprometido, distúrbio da coordenação motora, atraso do desenvolvimento motor e alteração no tônus, você, já suspeita que ele tem algum tipo de comprometimento neuromuscular. Depois, exemplos de comprometimento cardiovascular e pulmonar. Tá aí, Ora, o paciente que tem um comprometimento cardiovascular, obviamente, ele não tem a capacidade aeróbica normal. Ele tem a capacidade aeróbica diminuída. Desculpa, gente. Ele tem a capacidade aeróbica diminuída. Ele não consegue correr longa distância. Perfeito? Ele tem a circulação de sangue comprometida. Esses pacientes apresentam edema de membro inferior. Por quê? Porque ele tem um comprometimento cardiovascular pulmonar. Então, se o coração desse paciente ter algum problema cardíaco, esse problema cardíaco o paciente ter esse problema cardíaco pode apresentar edema de membro inferior. Tá bom? Então, esse edema de membro inferior é um comprometimento cardiovascular. Dor durante a atividade física assistida, né? Quando você às vezes tem uma dor durante a atividade física, né? O paciente sente aquelas dores no coração, angina pectoris, né? Então, são exemplos de comprometimento cardiovascular. Tá certo? Então, você observa esses critérios e a suspeita que o paciente tem um comprometimento cardiovascular. E, por fim, exemplos de comprometimento tegumentar, de pele, né? Então, a gente observa aqui, pacientes com hipomobilidade da pele, com cicatrizes ou aderências. A gente atua enquanto fisioterapeutas, a gente atua na tentativa de diminuir as aderências que existem dos tecidos, tá certo? A gente quando faz cirurgia, paciente que fez cirurgia plástica, por exemplo. Todo paciente que faz cirurgia plástica, ele tem que fazer a fisioterapia, obrigatoriamente. Para quê? Para diminuir as aderências, os tecidos não ficarem aderidos uns nos outros, tá? Então a gente percebe isso na hipomobilidade da pele e feridas abertas, obviamente, né? A gente também, as feridas abertas é um exemplo de comprometimento tegumentar. Nós, enquanto fisioterapeutas, também atuamos em feridas abertas, principalmente com o recurso da eletroterapia, sobretudo com laser. Não sei se vocês já estudaram laser, né? O laser, ele vai atuar aí nas feridas abertas, acelerando o processo de cicatrização dessas feridas. Vocês vão aprender, se vocês não viram ainda, vocês vão aprender lá na eletroterapia. Tá certo? Aí, gente, para a gente encerrar esse momento, o comprometimento físico pode originar-se de duas coisas. Olha só.
Ele pode originar, o comprometimento da gente pode originar diretamente da patologia, é quando eu tenho um comprometimento primário, tá certo? Ou direto, né, como ele chama, né? Ele pode originar diretamente da patologia. Por exemplo, se eu tiver uma bursite no meu ombro, eu não vou conseguir fazer a minha abdução. Então, qual é o meu comprometimento? É a abdução. Minha abdução está comprometida. A abdução está comprometida. Então, essa abdução está comprometida por conta de um problema primário, né? Que o meu problema primário foi o quê? A bursite. Causado, portanto, é um comprometimento causado diretamente pela patologia. Tá bom? Comprometimento causado diretamente pela patologia. O outro comprometimento físico pode originar-se, ele pode resultar de comprometimentos pré-existentes, que a gente chama de comprometimento indireto ou secundário. Tá certo? Por exemplo, eu tenho uma lombalgia, dor na região lombar. Às vezes eu tenho dor na região lombar e não trato essa dor na região lombar. A minha dor é na região lombar, meu problema é na região lombar. Mas, eventualmente, esse problema se agrava e eu vou apresentar uma ciatalgia, que é uma dor na região ciática. Essa dor vai levar, essa ciatalgia vai levar a uma dor na parte posterior da minha perna. Então, essa dor da parte posterior da minha perna é um comprometimento secundário. Perfeito? O meu comprometimento primário está nas costas, na região lombar. Evoluiu para um problema secundário. Tá certo? Então, aquele primeiro. Por exemplo, se eu tivesse apenas com uma dor na minha região lombar, eu teria o comprometimento primário. Eu tenho uma lesão na lombar, estou sentindo dor, não estou conseguindo mexer minha lombar. Pronto, comprometimento primário. Agora, eu não tratei, não cuidei desse meu problema primário, aí essa dor na lombar vai piorando e tem um comprometimento secundário, que é quando eu começo a sentir dor na parte posterior da coxa. Tá certo? Então, essa é a origem dos comprometimentos. Esses comprometimentos todos aqui, ó, comprometimento músculo-esquelético, comprometimento neuromuscular, comprometimento cardiovascular e o comprometimento tegumentar, eles têm duas origens. Eles têm a origem diretamente de uma patologia ou podem resultar de comprometimentos pré-existentes, quando a gente chama de comprometimento secundário. Tá bom, gente? Então é isso. Espero que tenham gostado dessa aula. Reveja essa aula mais algumas vezes, é importante esse conteúdo. Na próxima semana a gente começa falando sobre as limitações funcionais. Tá bom? Qualquer dúvida, fala comigo. Forte abraço.